Rádio Doc apresenta Bullying, a graça que não tem graça. Olá, eu sou a Glória e junto com o Pedro Henrique vamos apresentar Bullying, a graça que não tem graça. Você já sofreu bullying, Pedro Henrique? Ah, sou bonito demais pra ter sofrido bullying. Mas falando sério, sofri sim, e não me alterou muito. E você, não acha melhor explicar para os nossos ouvintes o que é bullying? Bullying é a prática de atos violentos, intencionais e frequentes contra uma pessoa indefesa que causam danos físicos e psicológicos. O bullying é uma forma de maltratar o ser humano. É uma forma de desrespeitar as diferenças entre as pessoas que são naturais, e esse desrespeito, além de acentuar os problemas de relacionamento, eles ofendem, eles maltratam, eles causam muitos malefícios à saúde, principalmente psicológica das pessoas. Bullying, para mim, eu considero uma ofensa contínua, né, sobre um determinado aluno. Bullying, para mim, é considerado um tipo de uma agressão psicológica. Alguém pega algum pequeno defeito teu e, em cima disso, faz alguns comentários que você se sente ofendido. Isso é o bullying para mim. Toda vez que um aluno é colocado numa situação vexatória e isso acontece constantemente, ele pode ser colocado como bullying. O bullying, pra mim, é quando uma pessoa não entende o que a pessoa passa. Um exemplo, uma pessoa sofre de depressão, aí outras pessoas tiram sarro da cara dela. Isso não é certo. Sou como sou, não quero me encaixar em nenhum padrão. O termo vem do inglês bullying, que significa tirano brutal. A violência é praticada por um ou mais indivíduos, com o objetivo de intimidar ou agredir a vítima. O bullying geralmente é feito contra alguém que muitas vezes não consegue se defender e não entende os motivos daquela agressão gratuita. A vítima geralmente teme os agressores por serem violentos e opressores. Será que nossos ouvintes já sofreram bullying? Sofri bullying desde a 5ª série até a 8ª, mais ou menos, e as pessoas viviam falando que eu tava muito magra, os meninos principalmente viviam tirando sarro, e eu acho que quando passa um ponto que a pessoa não gosta mais da brincadeira, vira bullying, né, vira coisa séria. E eu já deixei de sair, de ir pra vários lugares, porque eu me olhava no espelho e falava, putz, tô magra, tô muito magra. Mas hoje em dia eu superei, e eu não me deixo mais levar, eu me aceito assim, né, do jeito que eu sou. Os moleques pegavam no meu pé porque os caras falavam que eu tinha problema de piada, só que eu não era. Aí depois de um tempo eu perdi a cabeça e eu bati nos moleques. Então chegava na escola, todo mundo começava com tampinha, baixinha, saco de areia, leitoa, esses apelidos assim. Eu me assumi nessa escola, que foi a primeira escola que eu me assumi, que alguns amigos me deixaram de lado por eu ser gay, que na verdade não eram amigos, era só farsa. E que na verdade hoje eles nem fazem falta. Tinha mal na época, mas agora já me levantei, já me recuperei. Com isso vemos que os casos podem ter diferentes níveis, podendo gerar consequências graves. Vamos ver alguns dados? Segundo o IBGE, no Brasil, 3 a cada 10 estudantes sofrem bullying. Um estudo conjunto entre o Centro de Controle de Doenças e a Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, mostra que há evidências de uma relação entre violência sexual e bullying. Pesquisas afirmam que adolescentes que sofrem bullying são cerca de 2,5 vezes mais suscetíveis a tentar o suicídio. Em quase todos os índices, os praticantes de bullying são mais propensos a se envolver em comportamentos de risco, ter resultados financeiros negativos e sofrer com problemas sociais quando adultos. Pena para quem pratica o bullying: detenção de 1 a 3 anos e multa. Se o crime ocorrer em ambiente escolar, a pena será aumentada em 50%.
Esses são fatos muito interessantes. Porém, qual a diferença entre brincadeira e bullying? A principal diferença entre essas atitudes é de que, no caso de brincadeira, as práticas não são constantes e acabam esquecidas em pouco tempo, pois não atingem a autoestima. Já o bullying leva a vítima a se isolar, sentindo-se insegura e discriminada. Agora vamos escutar os depoimentos de alguns educadores. Entra pra ver como você deixou o lugar. Eu chego a pensar que o fato de praticar o bullying é alguma coisa mal resolvida da própria pessoa. Já presenciei vários e é muito triste para o aluno que vivencia esse bullying, né? Geralmente são pessoas que têm um grau de intelectualidade mais desenvolvido. Um que eu estou lembrando que é bem grave, faz pouco tempo que saiu da nossa escola, né? O aluno tinha um nível de intelectualidade acima dos demais alunos e sobressaía-se nas notas, né? E por conta de ir bem, de fazer as atividades, de ter uma meta para ser atingida dentro dos seus estudos, ele era discriminado, era atingido pelo bullying de maneira dura. Desde gerar um problema com o aluno, dele parar de vir à escola, dele deixar de frequentar as aulas, dele parar de se dedicar à aula, até problemas mesmo de briga, de agressão verbal, agressão física. E isso dentro do ambiente escolar é muito ruim. Antigamente tinha mais respeito, as pessoas faziam essa brincadeira, mas não era uma brincadeira assim tão agressiva, talvez também por isso que a gente não sofria tanto. Hoje as pessoas já fazem com essa intenção de agredir mesmo. Eu não sei se a gente conseguia trabalhar melhor ou não tinha consciência da profundidade do problema. O professor ele acaba sendo um mediador, ele vai fazer esse processo de tentar fazer com que os alunos entendam que isso não é legal, nem para quem faz e nem para quem está sofrendo bullying. O maior problema é você traumatizar a pessoa que está sendo zoada. Se você cria teu filho desde pequenininho, sem preconceito, eu acho que ele não vai fazer bullying, porque para ele, se você é gordo, se você é magro, se você tem orientação sexual diferente, isso daí para ele é uma coisa normal, porque ele respeita o ser humano como ele é. Tem que haver aí uma conscientização, né, educacional, mas assim, não só a escola. Acho que deve haver uma parceria entre a família e a escola nesse sentido, né? Então, ou seja, em casa, os pais conversarem com os filhos e na escola também, ser desenvolvidos projetos, os professores estarem a todo momento alertando, né, para esse tipo de postura, para que, se não der para acabar, extinguir, né, pelo menos diminuir. Sim, há muito, né? Infelizmente ainda existe, apesar de ter as escolas estarem trabalhando muito esse tema, né? Hoje em dia, mas infelizmente existem, né? Você ter uma certa empatia, você sempre se colocar no lugar do outro, sabe? Será que eu gostaria que falasse isso pra mim ou que fizesse isso comigo? Eu acho que seria assim um caminho. Mas acho que o essencial é isso mesmo, sabe? As pessoas mudarem um pouco, né? Eu acho que é bem difícil, né? Passarem a pensar mais no próximo do que em si mesmo, talvez. Um projeto entre algumas disciplinas que a gente tem na escola. Por exemplo, como biologia, que fala de traços físicos que são normalmente, né, caracterizados com muita agressividade dentro desse processo aí de bullying. Um projeto interdisciplinar na escola é muito bem-vindo para lidar com a questão, sim. A escola deveria trabalhar bastante esse assunto para que ele não ocorresse ou ele ocorresse menos. Café, ainda lembra disso? Até agora falamos apenas sobre o bullying escolar, porém existe o cyberbullying.
Cyberbullying é um tipo de violência contra uma pessoa praticada através da internet ou de outras tecnologias. O termo é formado a partir da junção das palavras cyber, geralmente associado a todo tipo de comunicação virtual usando mídias digitais, e bullying. Assim, a pessoa que comete esse tipo de ato é conhecida como cyberbully. O cyberbullying é mais fácil para os agressores, porque podem fazê-lo de forma anônima nas redes sociais, blogs, vlogs, chats, e-mails, torpedos, com conteúdos ofensivos e caluniosos, gozações e fotos constrangedoras, tornando esse tipo de intimidação mais humilhante publicamente. Atualmente, vigoram leis anti-cyberbullying em que os agressores anônimos podem ser descobertos e processados por calúnia e difamação, sendo obrigados a indenizar a vítima. A maioria dos casos de suicídio de vítimas de cyberbullying acontecem quando fotos e vídeos íntimos são jogados na rede. Para isso, foi criada na Europa a Lei do Esquecimento. A Lei do Esquecimento trata-se de uma decisão imposta pelo Tribunal de Justiça da União Europeia que reconhece aos cidadãos o direito de serem esquecidos no ambiente virtual. Esse tipo de remoção só vale na Europa e precisa ser solicitada junto ao Google. Depois de ouvir tantos casos, percebemos que o bullying pode ocorrer com qualquer pessoa, independente de suas características físicas ou posições sociais. As agressões não escolhem lugar nem momento. Pessoas se isolando e outras, como recompensa, ganhando reputação de valentes, uma falsa alegria. Antigamente, o bullying era considerado apenas uma brincadeira, pois as crianças e adolescentes não eram ouvidos, mas com o tempo foram ganhando mais voz na sociedade e vimos que não é uma brincadeira. A palavra superação, para a felicidade de muitos, foi uma das mais ouvidas. Mas infelizmente nem todos conseguem esquecer e ignorar o bullying. Isso geralmente acaba levando a ações extremas. Roteiro, produção e gravação: Andressa Tou, Davi Pires Fernandes, Gabriela Beca, Luana Fonseca, Lucas Teixeira e William Silva. Orientação: Professor Dr. Eduardo Paiva, Departamento de Multimeios, Mídia e Comunicação, Instituto de Artes, Unicamp. Depoimentos colhidos no mês de março e abril de 2015 nas escolas estaduais: Patriarca da Independência, Barão Geraldo de Resende, Escritora Raquel de Queiroz.